Eu sou a mãe do Lucas, e essa é a história mais difícil que eu já precisei contar. Meu filho desapareceu enquanto brincava no parquinho, em frente à nossa casa, em uma tarde que parecia normal. Um segundo de distração, e ele simplesmente sumiu. O desespero, a dor, a angústia de não saber onde ele estava. Se ele estava com frio, com fome, se ele chorava chamando por mim, isso me destruiu por dentro. Eu passei dias, semanas, meses sem dormir, sem comer, sem respirar direito. Cada ligação estranha, cada sombra na rua, cada voz desconhecida do outro lado da linha era uma tortura nova, um corte a mais no meu peito. Antes de mergulharmos nessa jornada arrebatadora, já deixe seu like, inscreva-se no canal e diga nos comentários de onde está ouvindo nossa história e prepare-se para se emocionar. Eu lembro como se fosse ontem, aquele dia ensolarado de verão, o céu tão azul, sem nuvens, e o riso do meu filho enchendo o ar enquanto ele corria descalço pelo parquinho em frente à nossa casa. O nome dele era Lucas, 9 anos, cheio de vida, cheio de sonhos. Era o meu pequeno, meu orgulho, meu coração batendo fora do peito. Eu sentada na varanda, tomando meu café, assistia enquanto ele subia naqueles brinquedos coloridos, descia pelo escorregador, fazia amizade com qualquer criança que passasse. Ele era tão sociável, tão cheio de energia. Eu nunca imaginei que aquele dia, aquela tarde comum, seria o momento em que tudo na minha vida mudaria para sempre. Eu me lembro que tinha uma lista de compras para fazer, mas decidi esperar mais um pouco. Ficar ali, aproveitando aqueles minutos simples de paz. Ele me olhava de vez em quando, fazia sinal com a mão, gritava: "Mamãe, olha eu aqui!" E eu acenava de volta, sorrindo. Sorrindo. Não sabia que aquele sorriso ia ser o último. Passaram-se minutos, talvez meia hora, talvez menos. Eu olhei para o lado, mexi no celular, chequei algumas mensagens, distraída por um instante. Quando olhei de volta para o parquinho, ele não estava mais lá. Primeiro pensei que ele poderia ter ido até a lanchonete que ficava no final da rua, que talvez estivesse escondido atrás do escorregador. Mas não. Não havia sinal dele. Comecei a chamar. "Lucas! Lucas!" Meu coração acelerou, meu peito apertou, mas tentei me acalmar. Caminhei até o balanço, até a areia. Olhei para as outras crianças, para as mães, para o senhorzinho que costumava ler o jornal no banco ao lado. Nada. Ninguém tinha visto. Ninguém sabia. Era como se ele tivesse evaporado no ar. Eu corri pela rua, batendo de porta em porta. "Vocês viram meu filho? Ele é loirinho. Estava de camiseta azul, shorts jeans. Ele estava aqui agora há pouco." As pessoas olhavam para mim. Algumas perguntavam o nome dele, outras tentavam ajudar, mas ninguém tinha visto nada. Comecei a suar frio. Meu peito parecia que ia explodir. Fui até a esquina, gritando o nome dele, correndo como uma louca, meu coração disparado, as pernas moles. Entrei na padaria, na farmácia, perguntei para o moço do carro de sorvete. Ninguém tinha visto nada. Era como se o mundo tivesse engolido meu filho. As horas passaram e a minha angústia só aumentava. Liguei para a polícia, a voz tremendo, a mão suando, o telefone quase caindo da minha mão. Eles pediram para eu manter a calma, descrever o que ele vestia, se ele tinha alguma marca de nascença, algum problema de saúde. Eu mal conseguia falar, minha garganta seca, a boca amarga, o mundo girando. Quando os policiais chegaram, eu esperava que de alguma forma ele fosse aparecer correndo, dizendo: "Mamãe, foi só uma brincadeira." Mas isso não aconteceu. Eles começaram a fazer perguntas, a olhar em volta, a conversar com as pessoas. Eu vi um deles anotando no bloco de notas, outro falando no rádio. Eu queria gritar, queria sacudir todo mundo e perguntar por que ninguém estava correndo atrás do meu filho, por que ninguém o via, por que ninguém se importava como eu. As horas viraram dias, e os dias, semanas. Colaram cartazes com a foto dele em postes, em padarias, em escolas. A imprensa apareceu. Mais uma criança desaparecida. Era assim que eles chamavam o meu Lucas. Mais uma.
Mas ele não era só mais uma. Ele era meu filho. O menino que me fazia rir quando dizia que ia ser astronauta. O menino que tinha medo de dormir com a luz apagada. O que adorava sorvete de morango e tinha uma cicatriz no joelho direito por causa de uma queda de bicicleta. Cada noite que passava, eu olhava para a cama dele e sentia um buraco no peito. Eu chorava escondido, porque não queria que as pessoas me vissem assim. Mas havia um grito dentro de mim, um grito que não acabava nunca. E então, começaram a chegar ligações estranhas, vozes anônimas. Algumas diziam ter visto um menino parecido com o Lucas em tal lugar. Outras só respiravam do outro lado da linha, em silêncio. Eu não sabia o que era pior, o silêncio ou a esperança falsa. Cada vez que o telefone tocava, meu coração pulava. Eu corria, atendia, rezava para ouvir a voz dele dizendo: "Mamãe, me busca." Mas não era ele. Nunca era ele. Eu sentia que o tempo estava me matando, dia após dia, um pedaço de mim morrendo um pouco mais. A polícia dizia para eu manter a calma, para ter fé. Mas como manter a calma quando você não sabe onde está o seu filho? Quando você não sabe se ele está comendo, se está com frio, se está chorando, se está com medo? Eu não conseguia mais comer, não conseguia mais dormir. Eu só queria meu filho de volta. Eu comecei a desconfiar de tudo e de todos. O vizinho que sempre oferecia balas, o moço do carro de sorvete, até as mães das outras crianças. Eu olhava para todo mundo como se fossem suspeitos, como se qualquer um pudesse ser o responsável por ter arrancado o Lucas da minha vida. E a cada dia que passava, a esperança se misturava com o desespero, porque ninguém desaparece assim, sem deixar rastro. Ninguém simplesmente some do mundo. Então onde ele estava? Quem estava com ele? Estaria ele sofrendo? Machucado? Chorando por mim? Eu precisava saber. Eu precisava da verdade, por mais dura que fosse. Mas a verdade era um silêncio que gritava na minha mente. Uma ausência que doía mais do que qualquer golpe. Eu olhava para o balanço no parquinho, ainda balançando suavemente com o vento. E aquilo parecia um deboche. Era como se o mundo inteiro estivesse em movimento, menos eu. Eu estava congelada naquele momento, presa naquele instante, gritando o nome do meu filho no vazio, esperando uma resposta que nunca vinha. As semanas viraram meses. Cada dia era um tormento novo. Eu comecei a notar os olhares de pena das pessoas, os sussurros quando eu passava na rua. Alguns diziam que eu devia seguir em frente, que talvez fosse melhor aceitar que ele não voltaria. Mas como aceitar isso? Como aceitar que meu filho de 9 anos, que brincava no parquinho, foi arrancado da minha vida e que eu nunca mais o veria? Eu não conseguia, eu não podia. Eu me recusava a acreditar que ele fosse só mais uma estatística, só mais uma foto colada em poste com a palavra desaparecido, em letras grandes e frias. Eu acordava no meio da noite com o barulho da porta se abrindo na minha cabeça, como se ele estivesse entrando correndo, dizendo: "Mamãe, cheguei." Às vezes eu achava que ouvia o riso dele no quintal, o som das pegadas no corredor. Eu corria até a porta, até a janela, mas não havia ninguém. Só o silêncio, só o vazio. Eu comecei a guardar as roupas dele como se fosse um ritual, dobrando cada camiseta, cheirando cada peça, tentando segurar o cheiro dele como se isso fosse me trazer algum alívio. Eu guardava o carrinho azul favorito dele debaixo do meu travesseiro. Às vezes, deitava na cama dele, encolhida, chorando baixinho, pedindo desculpas por não ter conseguido protegê-lo. E a polícia parecia cansada. Eles diziam que estavam fazendo o possível, que tinham novas pistas, mas tudo parecia vago, distante. Um deles chegou a me dizer que, passados 3 meses, as chances eram mínimas. Eu não queria ouvir aquilo. Eu não podia aceitar aquilo. Ele era meu filho. Ele estava em algum lugar. Ele precisava de mim. Comecei a investigar por conta própria. Passei a andar pelas ruas, a visitar bairros estranhos, a falar com moradores de rua, com gente que morava em trailers, com quem quisesse falar. Eu mostrava a foto dele para todo mundo. "Você viu esse menino? Ele é meu filho. Ele estava no parquinho. E agora sumiu." Alguns olhavam com pena. Outros diziam que sim, que talvez tivessem visto algo.
mas nada concreto. Eu cheguei a seguir um homem uma vez, um homem de barba, que eu achei que tinha olhado para mim de um jeito estranho. Segui ele por ruas escuras, meu coração batendo tão forte que eu sentia que ia desmaiar. No fim, ele só entrou em um bar e sumiu lá dentro. Eu me sentia ridícula, mas não podia parar. Eu precisava tentar qualquer coisa. Eu comecei a pensar em tudo o que poderia ter feito diferente. E se eu não tivesse mexido no celular naquele momento? E se eu tivesse chamado ele para dentro de casa? E se eu tivesse ficado de pé, olhando cada passo dele? Mas o se é uma prisão. Uma prisão que me consumia dia e noite. E ainda assim, mesmo com toda essa dor, eu não conseguia desistir. Eu via reportagens na TV, casos de crianças que desapareciam e voltavam anos depois, e eu me agarrava a isso. Eu dizia para mim mesma: ele vai voltar, ele vai bater nessa porta, eu vou abrir, ele vai estar lá. Mas o tempo passava. O aniversário dele chegou. Eu comprei um bolo, coloquei velas, mesmo sabendo que ele não estaria lá para apagar. Eu cantei parabéns para você sozinha, chorando, com a voz falhando, enquanto a chama da vela tremia no escuro da sala. Era como se aquela chama fosse o último fio de esperança que eu tinha. E então veio a ligação. Uma voz desconhecida, rouca, masculina. Ele disse: "Se quiser ver seu filho de novo, me escute bem." Meu coração quase parou. Eu tentava perguntar, mas ele me mandava calar a boca. A voz era fria, calculada. Ele disse um endereço, uma rua que eu conhecia. E depois desligou. Eu tremia da cabeça aos pés. Liguei para a polícia, mas eles disseram que podia ser trote, que eu deveria ter cuidado. Eu não podia esperar. Peguei as chaves, entrei no carro, dirigi sem pensar, as mãos suando no volante. Quando cheguei lá, era um galpão abandonado, com janelas quebradas e paredes pichadas. Eu gritei o nome do meu filho várias vezes, a voz ecoando no vazio. Mas não havia ninguém, só o som do vento, assoviando entre as frestas. Então, no chão, perto de uma pilha de lixo, eu vi. Era o carrinho azul dele. Aquele carrinho azul que ele adorava, que ele nunca largava. Eu peguei aquilo nas mãos, tremendo, e desabei no chão, chorando como se meu corpo inteiro fosse feito de dor. Eu sentia que ele tinha estado ali, que ele tinha me chamado de alguma forma. Mas por quê? Quem estava brincando com a minha esperança? Eu sabia que aquele carrinho era dele. Eu sabia. Mas onde estava o Lucas? E naquele momento, eu senti que tinha que continuar. Que aquele carrinho era um sinal. Alguém tinha levado meu filho. Alguém estava mexendo comigo. Eu me levantei, limpei as lágrimas com as costas das mãos e decidi. Eu não ia parar até encontrá-lo. Não importava o tempo que levasse. Não importava o que eu tivesse que fazer. Lucas era meu filho. E eu não ia deixar que ele fosse só mais uma foto desbotada em uma parede. Depois daquela noite no galpão, eu comecei a viver como se estivesse em um pesadelo sem fim. Os dias passaram a ser só uma contagem interminável de horas, cada uma mais pesada que a outra. Eu acordava todas as manhãs com a mesma pergunta me queimando por dentro. Onde está o Lucas? E a cada noite que chegava, a ausência dele parecia mais insuportável, como um grito silencioso que ecoava dentro de mim. As pessoas ao meu redor tentavam ajudar, mas eu sabia que ninguém entendia. Diziam para eu descansar, para eu me cuidar. Mas como é que alguém pode descansar sabendo que o filho pode estar em algum lugar, com medo, sofrendo, esperando por você? Eu comecei a frequentar lugares que eu nunca teria pisado antes. Entrei em vielas escuras, bairros esquecidos, abrigos improvisados onde o cheiro de mofo e desespero se misturavam. Conversei com gente que a sociedade prefere ignorar. Viciados, moradores de rua, prostitutas, homens de olhar perdido e passado pesado. Mostrava a foto do Lucas para cada um deles. Perguntava se tinham visto aquele menino, se alguém havia comentado sobre uma criança levada à força, se tinham notado algum carro estranho rondando as ruas. Às vezes, eu recebia olhares vazios, outras vezes, promessas falsas de ajuda em troca de dinheiro. Eu comecei a vender coisas da minha casa,
a televisão, o micro-ondas, até as alianças de casamento, para poder pagar qualquer informação. Eu não me importava com nada mais, só queria meu filho de volta. Lembro de uma noite em que eu estava sozinha no quarto dele, segurando o carrinho azul, tentando lembrar a última vez que ele tinha brincado com aquilo. Eu fechei os olhos e ouvi a risada dele, como se ele estivesse ali. Abri os olhos e, por um momento, eu quase gritei, porque era como se eu pudesse vê-lo de novo, sentado no chão, as mãozinhas segurando o brinquedo, os olhos brilhando. Mas era só minha mente me traindo. Eu sabia que ele não estava ali. Eu sabia que aquilo era minha saudade me engolindo viva. E então, uma semana depois da ligação do galpão, chegou outra. Eu estava no mercado, tentando comprar alguma coisa para comer, porque meu corpo já estava fraco demais. O celular tocou. Número restrito. Atendi com a mão tremendo. E a mesma voz fria, calma, disse: "Você quer seu filho de volta, não é? Então pare de envolver a polícia." Eu tentei perguntar onde ele estava, o que queriam de mim, mas a voz interrompeu. "Você vai receber instruções. Se fizer tudo certo, vai vê-lo de novo." E a ligação caiu. Eu fiquei parada no meio do mercado, as pessoas me olhando, as luzes parecendo mais fortes, tudo girando ao meu redor. Eu não sabia o que fazer. Não sabia se devia confiar, se era um jogo, se era real. Mas o medo de perder meu filho para sempre era maior que qualquer dúvida. Eu sabia que eu faria qualquer coisa. Eu daria minha vida sem pensar duas vezes se isso trouxesse o Lucas de volta. Comecei a esperar pela próxima ligação. Cada toque do telefone me fazia pular. Cada notificação me fazia tremer. Eu me tornara uma sombra do que era antes, um fantasma assombrando a própria casa. Eu mal comia, mal dormia, mal falava com alguém. Meu marido, ele tentava ser forte, mas eu via nos olhos dele que ele estava quebrado também. Nós mal conseguíamos conversar sem que a dor nos engolisse. Às vezes, ele saía e ficava horas fora, e eu sabia que ele também estava tentando encontrar o filho dele, à maneira dele. Nós éramos dois pedaços de gente flutuando num mar de desespero. E então, uma noite, outra ligação. Dessa vez, a voz disse: "Amanhã, às 3 da manhã. Estação de trem abandonada. Vá sozinha. Se trouxer alguém, nunca mais verá seu filho." Eu não sabia se era real, não sabia se era uma armadilha, mas eu não tinha escolha. Passei a noite em claro, sentada na cozinha, as mãos tremendo, o coração disparado. Às 2:30, peguei o carro e fui. A cidade estava deserta, as ruas vazias, como se o mundo inteiro tivesse parado. Cada farol parecia me engolir, cada sombra parecia me observar. Quando cheguei na estação abandonada, o lugar estava escuro, úmido, um cheiro forte de ferro enferrujado e sujeira. Eu desci do carro com as pernas bambas, segurando a foto do Lucas contra o peito, como se aquilo fosse me proteger. Andei pelo lugar, chamando o nome dele, minha voz ecoando pelo espaço vazio. Cada passo parecia pesado, como se o chão fosse ceder a qualquer momento. E então, no canto, uma caixa de papelão, suja, rasgada. E dentro dela, um par de tênis. Eram os tênis do Lucas. Os tênis que eu tinha comprado um mês antes de ele sumir, com dinossauros desenhados na lateral. Eu os reconheci na hora. Me ajoelhei, peguei aquilo nas mãos, e o cheiro de terra e poeira me invadiu. As lágrimas começaram a cair, e eu tremia tanto que quase não consegui respirar. E então ouvi um barulho, um estalo, como se alguém estivesse ali, observando. Meu coração congelou. Eu olhei para os lados, mas não vi nada. O silêncio era tão profundo que até meus soluços pareciam altos demais. Fiquei ali, parada, com os tênis dele nas mãos, me sentindo a pessoa mais impotente do mundo. Eu sabia que ele estava em algum lugar. Alguém estava brincando comigo, brincando com a dor de uma mãe. E eu não sabia até onde isso ia, mas sabia que eu não podia parar. Eu não ia parar. Eu ia até o fim. Depois daquela noite na estação, eu me sentia como se estivesse à beira de um precipício, prestes a cair. O cheiro dos tênis do Lucas ainda estava preso nas minhas mãos.
como uma lembrança cruel de que ele tinha estado ali, tão perto, tão fora de alcance. Eu dormi no sofá, com os tênis apertados contra o peito, como se aquilo fosse a única coisa que me conectava a ele. Quando acordei, a claridade da manhã invadia a sala, mas eu só sentia escuridão. Meu marido entrou na sala, me viu abraçada aos tênis e, pela primeira vez, em muito tempo, chorou. Chorou alto, como se o peso de tudo aquilo tivesse explodido dentro dele. Ele me abraçou e nós dois ficamos ali, imóveis, quebrados, respirando a dor um do outro. Eu queria acreditar que aquilo significava alguma coisa, que alguém tinha deixado os tênis ali para me dar uma pista. Mas também me perguntava, e se fosse só uma brincadeira cruel? E se fosse alguém querendo me torturar, me arrancar aos poucos qualquer esperança? Eu não sabia mais o que era real e o que era imaginação. Eu comecei a ver o Lucas em todos os lugares, no reflexo da janela, na sombra que passava na rua, no barulho do portão se abrindo. Minha mente estava se despedaçando. Eu sabia que precisava de ajuda, mas não conseguia pedir. Eu só queria ele de volta. Só isso. As ligações continuaram. A cada vez, a voz parecia mais fria, mais distante, como se estivessem apenas brincando com a minha dor. Eles diziam coisas como: ele sente sua falta, ele está com saudade, ele pergunta de você. Era como se eles soubessem exatamente onde mexer para me destruir. E eu implorava: por favor, me diga onde ele está, eu faço qualquer coisa. Mas eles apenas desligavam. Eu comecei a pensar: quem faria isso? Quem teria tanto ódio, tanta maldade? Tentei lembrar de todas as pessoas com quem eu já tinha cruzado. Será que era alguém próximo? Alguém que me conhecia? Comecei a olhar desconfiada para vizinhos, para colegas de trabalho do meu marido, até para parentes distantes. Eu vasculhei as redes sociais, procurei mensagens antigas, qualquer coisa. Comecei a refazer os passos do Lucas naquele dia, indo ao parquinho várias vezes, tentando imaginar o que poderia ter acontecido naquele instante em que eu desviei o olhar. Eu sabia que ele tinha sido levado. Eu sentia. Não era possível que ele tivesse saído sozinho. Não era possível que ninguém tivesse visto nada. E então, uma nova ligação. A voz, ainda mais baixa, quase um sussurro, disse: hoje, às 10 da noite. Rua dos Jasmins, número 32. Venha sozinha. Eu não sabia o que esperar, mas eu fui. Eu iria até o inferno se precisasse. Quando cheguei, era uma casa velha, com o portão de ferro enferrujado e o jardim tomado pelo mato. A luz da varanda piscava, criando sombras estranhas. Eu entrei, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela minha boca. O corredor cheirava a mofo, o chão rangia sob meus pés. Eu chamava pelo Lucas com a voz trêmula. Filho, é a mamãe. Lucas, onde você está, meu amor? O silêncio me engolia. No final do corredor, uma porta entreaberta. Eu empurrei devagar, com medo do que poderia encontrar. A sala estava vazia. Só havia uma cadeira no centro, e sobre ela, uma camiseta azul. Era a camiseta que ele usava no dia em que sumiu. Eu me ajoelhei, peguei a camiseta, e o cheiro dele ainda estava ali. Eu senti o mundo girar, tudo ficando borrado, a dor rasgando meu peito. Foi então que eu ouvi um som abafado, como um soluço vindo de algum lugar da casa. Me levantei de um pulo, o medo se misturando com a esperança. Lucas, é você? Onde você está? Corri para o som, tropeçando, quase caindo. O som vinha do porão. A porta estava trancada. Eu bati, gritei, chutei a madeira até minhas mãos e meus pés sangrarem. Me devolvam meu filho. Por favor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Mas ninguém respondeu. Só o som abafado, sumindo aos poucos, como um sussurro que desaparece no vento. Eu caí de joelhos, os braços moles, a respiração descompassada. Eu sentia que ele estava ali, tão perto, mas tão distante. E naquele momento, eu soube. Eles estavam brincando comigo, brincando com a minha dor, mexendo com meu coração, testando até onde eu podia suportar. Eu saí de lá cambaleando,
com a camiseta azul apertada contra o peito, as pernas falhando, o coração sangrando. E enquanto eu andava pela rua deserta, com o céu escuro sobre mim, eu só pensava em uma coisa: eu não ia parar. Eu não ia desistir. Eles podiam tentar me quebrar, mas eu ia continuar, porque Lucas estava esperando por mim. E eu era a mãe dele. Eu era a única pessoa no mundo que podia salvá-lo. Naquela noite, enquanto eu caminhava pelas ruas vazias, segurando a camiseta do Lucas, como se fosse a última esperança de um mundo que desabava, algo dentro de mim mudou. Não era mais só dor. Não era mais só desespero. Era raiva. Era uma fúria que crescia no meu peito, queimando como fogo, me dizendo que eu não podia mais ser só uma espectadora da minha própria tragédia. Eu precisava agir. Eu precisava ir até o fim, mesmo que isso custasse minha vida. Porque se eles achavam que podiam me quebrar, que podiam brincar com a dor de uma mãe, estavam enganados. Eles não sabiam do que eu era capaz. Eu voltei para casa naquela madrugada, as mãos sujas de sangue seco, a mente girando em espiral. Me tranquei no quarto do Lucas, abracei os brinquedos dele, as roupas, as lembranças. E ali, deitada no chão frio, eu prometi: eu vou te encontrar, meu filho. Eu juro. Eu não vou descansar enquanto não te trouxer de volta. Na manhã seguinte, com as olheiras profundas e os olhos vermelhos, eu fui até a delegacia. Mostrei a camiseta, contei sobre a ligação, sobre o endereço, sobre o barulho vindo do porão. Eles me ouviram, mas o olhar deles me matava. Era o olhar de quem já tinha perdido a esperança, de quem achava que aquilo era só mais uma história triste entre tantas. Eu não aceitei aquilo. Comecei a juntar todas as informações que eu tinha. A camiseta, os tênis, o carrinho, as ligações, os horários. Fiz anotações, cruzei os dados, desenhei mapas. Eu virei detetive da minha própria dor. Passei horas na frente do computador, pesquisando casos parecidos, estudando padrões, ligando pontos que talvez ninguém tivesse visto. Eu cheguei a entrar em fóruns de pessoas que tinham filhos desaparecidos. Compartilhei minha história, ouvi relatos. Descobri que havia mais casos como o do Lucas. Crianças que sumiam em situações aparentemente simples, sem explicações, sem testemunhas. Um nome começou a aparecer em algumas postagens. Um homem, com uma ficha criminal pesada, acusado de aliciamento, de abuso, mas nunca preso por falta de provas. Um nome que parecia rondar essas histórias como um fantasma. Roberto Santana. Eu não sabia se era real, se era paranoia minha, mas eu agarrei aquela possibilidade como se fosse uma tábua em um naufrágio. Comecei a perguntar, a investigar, a buscar pistas sobre ele. Descobri que ele tinha trabalhado como entregador em alguns bairros, que conhecia bem a região, que tinha carro próprio. E então, uma tarde, parada em frente a uma escola, eu vi um carro que me fez gelar. Um carro branco, com os vidros escuros, que eu tinha certeza de ter visto circulando perto do parquinho no dia em que o Lucas sumiu. Eu anotei a placa, segui o carro discretamente, as mãos tremendo, o coração disparado. Ele parou em uma casa simples de portão baixo e jardim mal cuidado. Eu estacionei a alguns metros, assistindo de longe. Ele desceu, olhou para os lados, como se tivesse algo a esconder. Fiquei ali por horas, esperando, observando, até que, em um momento, ele saiu novamente, entrou no carro e foi embora. Eu desci, me aproximei da casa. O portão estava fechado, mas a janela dos fundos estava entreaberta. Eu sabia que era perigoso, mas o medo de perder meu filho era muito maior que o medo de qualquer coisa que pudesse acontecer comigo. Eu pulei o portão, entrei no quintal e empurrei devagar a janela. O cheiro que veio de dentro me fez quase vomitar. Mofo, sujeira, algo podre. A casa estava escura, silenciosa, como se guardasse segredos que ninguém deveria conhecer. Eu chamei o nome do Lucas, baixinho, minha voz tremendo. Filho? Mamãe tá aqui? Você me ouve? Nada. Só o som do meu próprio coração batendo nos ouvidos. Entrei, com os pés pesados, cada passo ecoando como um tambor. Havia sacos de lixo empilhados,
caixas de papelão, restos de brinquedos quebrados. E então, no canto, algo me fez parar. Um caderno azul, com desenhos de dinossauros na capa. Eu peguei, as mãos trêmulas. Era o caderno do Lucas. O nome dele estava escrito na primeira página, com a letrinha torta, inocente. Eu folheei as páginas e meu mundo desabou. Havia desenhos feitos por ele, mas no meio deles, palavras rabiscadas com uma letra estranha, frases como "não conte nada", "fique quieto", "a mamãe não pode saber". Eu senti meu corpo gelar, meu estômago revirar. Aquilo era uma mensagem? Um pedido de socorro? Saí dali correndo, as mãos tremendo, o caderno apertado contra o peito. Liguei para a polícia, gritei, chorei, implorei que viessem até a casa. Eles chegaram, isolaram o local, começaram a vasculhar tudo. Mas o homem, o tal do Roberto, ele tinha sumido. Era como se tivesse evaporado. Mais uma vez, ele estava um passo à frente. E eu sabia, com cada célula do meu corpo, que ele estava com o meu filho. Que o Lucas estava vivo, em algum lugar, esperando que eu o salvasse. Eu sabia, porque uma mãe sabe. E eu não ia parar. Eu não ia descansar. Eu ia até o fim, até as últimas consequências, até as últimas lágrimas, porque o meu filho estava lá fora, e ele precisava de mim. A partir daquele dia, eu não era mais só uma mãe desesperada. Eu era uma caçadora. Eu sabia que estava lidando com alguém cruel, alguém que brincava com a dor alheia, que gostava de manipular, de fazer a gente sangrar por dentro. E eu sabia que, se eu não fosse até o fim, ninguém faria isso por mim. A polícia começou a agir com mais intensidade. Fizeram buscas na casa do Roberto, recolheram o caderno, pegaram impressões digitais. Mas a cada dia que passava sem notícias do Lucas, a dor crescia como uma faca girando dentro de mim. Eu sabia que ele estava ali fora, que ele me esperava, e eu não podia falhar. As noites se tornaram mais longas, os dias mais vazios. Eu continuava recebendo aquelas ligações. Vozes roucas, palavras cortantes. Eles diziam: "Acha mesmo que vai encontrá-lo? Você não sabe de nada. Ele está mais perto do que imagina." Cada frase dessas era como uma tortura. Eu tentava rastrear as ligações. Tentei conseguir ajuda com amigos, com conhecidos, até com especialistas. Mas as pistas eram sempre escorregadias, como se eles soubessem exatamente como fugir. Comecei a andar pelas ruas como um vulto, entrando em becos, perguntando, procurando em lugares onde ninguém tinha coragem de olhar. Conversei com moradores de rua, com mulheres que vendiam o próprio corpo, com garotos que viviam de pequenos furtos. Eu prometia dinheiro, comida, ajuda, qualquer coisa, se me dessem alguma informação. Uma noite, sentada na calçada com um grupo de pessoas que viviam em barracos improvisados, um homem de barba grisalha e olhar perdido me puxou pelo braço e disse: "Eu vi. Um menino loirinho, camiseta azul. Levaram ele de um carro branco. Eu vi, mas fiquei com medo de falar. Meu corpo inteiro gelou. Eu tremia tanto que mal conseguia anotar o que ele dizia. Perguntei onde, quando, com quem. Ele disse que era perto do parquinho, no dia em que o Lucas sumiu, e que o carro tinha passado várias vezes antes, como se estivesse esperando a oportunidade certa. Aquilo confirmou o que eu já sentia. Não foi um acidente, não foi um descuido simples. Foi premeditado. Eles planejaram levar o Lucas. E se planejaram isso, talvez ele ainda estivesse vivo, em algum lugar, preso, machucado, mas vivo. Eu agarrei essa esperança como se fosse a única coisa que me mantinha respirando. Fui até a delegacia, contei o que o homem tinha me dito, mas eles pareciam céticos. Diziam que era um relato sem provas, que poderia ser invenção, delírio de um morador de rua. Mas eu sabia. Eu sabia. Eu via a imagem do Lucas cada vez que fechava os olhos. Eu sonhava com ele, preso em algum lugar escuro, chamando por mim, com a voz fraca, o olhar perdido, esperando que eu o encontrasse. E então, aconteceu algo que eu não esperava. Um pacote chegou na porta da minha casa. Sem remetente, sem aviso. Eu abri com as mãos tremendo.
e dentro havia uma fita VHS, dessas antigas, já meio desgastadas, e um bilhete escrito com letras maiúsculas: assista e não faça nenhuma bobagem. Meu coração quase parou. Eu nem pensei 2 vezes. Corri até a televisão antiga que ainda tinha videocassete. Coloquei a fita e quando a imagem começou a aparecer, minhas pernas falharam. Era o Lucas. Meu filho, no que parecia ser um quarto sujo, com paredes descascadas e um colchão velho no chão. Ele estava magro, com o cabelo mais comprido, os olhos assustados, mas era ele. Meu menino. Ele olhava para a câmera como se soubesse que eu estaria assistindo e sussurrou: mamãe, eu tô com medo. Mamãe, vem me buscar. E então, uma voz ao fundo: calha a boca. E a imagem cortou. Eu gritei. Joguei o controle no chão, caí de joelhos. Eu soluçava, berrava, o desespero rasgando minha garganta. Mas ali, naquele vídeo, estava a prova que eu precisava. Meu filho estava vivo. Eles estavam com ele. E eles tinham mandado aquele vídeo para me dizer que o jogo ainda não tinha acabado. Eu sabia que o tempo estava correndo. Eu sabia que eles estavam me dando um aviso, ou talvez um ultimato. Eu precisava agir. Eu precisava salvar meu filho, porque agora eu tinha certeza. O Lucas me esperava, e ele estava esperando que eu fosse forte o suficiente para trazê-lo de volta para casa. Naquela noite, depois de assistir ao vídeo, eu não consegui dormir. Eu passei horas sentada no chão, com os olhos fixos na tela preta da televisão, como se a imagem dele ainda estivesse ali, gravada, viva. O rosto do Lucas, magro, pálido, os olhos cheios de medo, a voz trêmula. Mamãe, vem me buscar. Eu repetia aquelas palavras na minha cabeça como um mantra. Meu corpo inteiro doía, como se cada parte de mim tivesse sido rasgada e deixada em carne viva. Eu chorava, soluçava, tremia, mas no meio daquele abismo de dor, algo dentro de mim queimava. Eu sabia que eles queriam me quebrar, queriam me ver implodir de desespero, mas eu não ia deixar. Eu não ia deixar. No dia seguinte, voltei para a delegacia com a fita nas mãos, implorando que eles agissem. Eles analisaram o vídeo, mas tudo o que diziam era que precisavam de mais informações, que não conseguiam identificar o local, que o rosto do homem que aparecia de relance no fundo era indistinto, que não dava para fazer reconhecimento. Era sempre a mesma coisa. Estamos investigando. Eu sentia vontade de gritar, de arrancar aquelas mesas, de sacudir cada policial até que entendessem que aquilo não era um caso qualquer. Era o meu filho. Era o meu mundo despedaçado diante dos meus olhos. Eu comecei a agir sozinha. Peguei o vídeo, frame por frame, e tentei encontrar qualquer pista. Uma rachadura na parede, um som de fundo, um detalhe que pudesse me dizer onde ele estava. Passei noites sem dormir, com o computador aberto, pausando a imagem a cada segundo, ampliando, tentando decifrar o que parecia um enigma impossível. Foi numa dessas análises que eu vi algo. Uma pequena etiqueta colada na parede, quase invisível, suja, desgastada. Mas ali, em letras quase apagadas, estava escrito o nome de uma empresa de tintas. Uma empresa antiga, que eu lembrava de ter visto em uma região industrial abandonada da cidade. Meu coração disparou. Liguei para todos os lugares possíveis, até que um homem me atendeu e disse que sim, aquela empresa tinha uma antiga filial desativada, um galpão enorme que havia sido usado como depósito, mas que estava fechado havia anos, agora largado, esquecido. Eu sabia que era ali, eu sentia. Aquela voz dentro de mim, o instinto de mãe, gritava que o Lucas estava lá. Eu não avisei a polícia. Eu não podia esperar mais. Não podia correr o risco de eles sumirem com ele de novo. Eu peguei meu carro, dirigi até o local, cada quilômetro parecendo um soco no estômago. Cheguei ao galpão quando o sol começava a se pôr. O céu pintado de laranja e vermelho, como se o mundo inteiro estivesse em chamas. O lugar era imenso, cercado por muros altos, com mato crescendo por todos os lados. As janelas estavam quebradas, o portão enferrujado. Eu desliguei o carro, respirei fundo
e me forcei a acreditar que eu conseguiria. Eu entrei, com os passos lentos, o coração disparado, as mãos tremendo. O silêncio era tão pesado que parecia que cada som, o estalo do chão, o rangido de uma porta, era um grito. Eu avancei, chamando baixinho. Lucas? Filho? Mamãe tá aqui. Meu peito doía tanto que eu mal conseguia respirar. Entrei em um corredor escuro, o cheiro de poeira e ferrugem invadindo meu nariz. E então, ouvi um barulho baixo, como um choro abafado. Meus olhos se encheram de lágrimas. Lucas? Lucas, meu amor, é você? Eu segui o som, o desespero acelerando meus passos. Cheguei a uma porta trancada, de metal. Bati, gritei, chutei. Lucas, fala comigo, meu filho. Mamãe tá aqui. Do outro lado, ouvi a voz dele, fraca, quebrada. Mamãe, era ele. Era o meu filho. Eu bati com força. Gritei até minha garganta arder. Procurei algo para arrombar a porta. Encontrei uma barra de ferro enferrujada. Comecei a golpear com toda a força que eu tinha. A cada golpe, eu sentia o corpo inteiro doer. Mas eu não parava. Eu não podia parar. Eu precisava tirar o Lucas dali. E então, ouvi passos. Pesados, rápidos. O som de alguém correndo. Eu congelei, o medo gelando meu sangue. Olhei para trás e vi uma sombra vindo na minha direção. O homem, o mesmo que eu tinha visto no vídeo. Ele me encarou com um sorriso frio, os olhos escuros, vazios. Eu gritei, levantei a barra de ferro e ele avançou para mim. O mundo virou um borrão. Eu gritei o nome do Lucas. Gritei com uma força que eu nem sabia que tinha. O homem me empurrou. Eu caí, mas levantei de novo, desesperada, batendo com a barra de ferro, gritando, chorando, cada golpe sendo um grito de dor, de raiva, de desespero. Ele recuou, ofegante, e saiu correndo. Eu tentei ir atrás, mas o som do choro do Lucas me puxou de volta. Eu bati na porta com tudo o que me restava, até que ela finalmente cedeu. Quando abri, vi meu filho, meu pequeno Lucas, sujo, magro, os olhos inchados de tanto chorar, a camiseta rasgada. Ele me olhou e os olhos dele se encheram de lágrimas. Mamãe, ele caiu nos meus braços e eu o abracei como se fosse a última coisa que eu faria na vida. Eu tremia, chorava, beijava o rosto dele, cada lágrima caindo como um pedido de desculpas por cada dia que ele ficou longe de mim. Eu tô aqui, meu amor. Mamãe tá aqui. Eu nunca mais vou deixar ninguém te machucar. O som das sirenes começou a se aproximar. Alguém tinha chamado a polícia. Eu não sabia como, nem quem. Mas naquele momento, nada mais importava. Eu tinha meu filho nos meus braços. Eu tinha ele de volta. Mas mesmo assim, no fundo, eu sabia. Aquilo ainda não tinha acabado. Aquele homem ainda estava solto. E a cicatriz que ele deixou em nós jamais desapareceria. O momento em que os policiais entraram no galpão e nos encontraram ali, eu ajoelhada no chão abraçando o Lucas, é uma lembrança que nunca mais vai sair da minha mente. Eu chorava tanto que mal conseguia falar, e ele, meu pequeno, se agarrava a mim como se tivesse medo de que, se me soltasse, tudo aquilo fosse apenas um sonho, um pesadelo interminável. Os policiais se aproximaram, cautelosos, olhando ao redor, armas em punho, como se esperassem que o sequestrador fosse aparecer de novo, mas ele já tinha desaparecido, evaporado como uma sombra. Um deles me ajudou a levantar, outro pegou o Lucas no colo e começou a fazer perguntas, mas eu não ouvia direito. Era como se o mundo tivesse ficado abafado, como se tudo fosse um eco distante, e só o coração do meu filho batendo contra o meu fosse real. Eles chamaram uma ambulância, e eu fui com ele, segurando a mão dele o tempo todo, como se largar fosse uma possibilidade que eu não podia mais permitir. No hospital, os médicos o examinaram, tiraram sangue, verificaram sinais de maus tratos. Eu vi as marcas no braço dele, pequenos hematomas, arranhões, como se ele tivesse tentado lutar, como se tivesse gritado até a voz falhar. Cada marca era uma punhalada no meu peito. Eu chorava em silêncio,
acariciando o cabelo dele, dizendo baixinho: "Mamãe tá aqui, meu amor. Eu nunca mais vou deixar você sozinho." Os dias seguintes foram um turbilhão. As notícias se espalharam. Jornalistas apareceram na porta do hospital. Pessoas que eu nunca tinha visto vinham me abraçar, me dizer que tinham rezado, que estavam torcendo. Mas eu não queria saber de nada disso. Eu só queria meu filho. E ele estava ali, quietinho, frágil, mas vivo. Eu sentei ao lado dele na cama, segurando sua mão, e perguntei, com o coração apertado: "O que aconteceu, meu amor? Quem era aquele homem?" Ele olhou para mim, os olhos cheios de lágrimas, e falou baixinho. Ele dizia que era meu amigo, que queria me mostrar um cachorrinho. Mas quando eu entrei no carro, ele trancou a porta. Eu gritei: "Mamãe!" Eu gritei muito, mas ninguém ouviu. Minhas lágrimas escorriam enquanto ele contava. A voz fraca, cada palavra como um soco no meu peito. Ele me levava para um lugar escuro. Dizia que você não queria mais me ver, que eu era um menino ruim. Mas eu sabia que era mentira, mamãe. Eu sabia que você ia me encontrar. Eu chorei. Abracei ele com tanta força que parecia que eu podia esmagá-lo, e disse: "Nunca mais acredite nessas mentiras, meu amor. Nunca mais. Você é tudo para mim. Eu te procurei todos os dias. Eu te amo mais do que tudo." A polícia continuou investigando, mas o homem nunca mais foi encontrado. Eles fizeram retratos falados, divulgaram imagens, buscaram em registros antigos, mas ele parecia ter desaparecido. Era como se tivesse evaporado. Isso me assombrava, porque ele ainda estava solto, livre, podendo fazer isso de novo com outra criança, com outra família. Eu nunca mais fui a mesma. Meu filho também não. Ele tinha pesadelos, acordava chorando, com medo, perguntando se eu ia sumir também. Eu tentei ser forte, tentei mostrar para ele que a vida podia voltar ao normal. Mas no fundo, eu sabia, nada seria como antes, porque o dia em que ele desapareceu foi o dia em que eu também desapareci. Uma parte de mim ficou naquele parquinho, olhando para aquele banco vazio, esperando ele voltar correndo, gritando: "Mamãe, olha o que eu fiz!" Nós seguimos em frente, mas cada risada dele, cada abraço, cada palavra era marcada por um medo silencioso. Eu olhava para ele e sabia que o tempo que tínhamos era precioso, porque agora eu entendia o quanto tudo pode mudar em um segundo. Eu contei essa história porque eu sei que existem outras mães vivendo esse pesadelo agora. Mães que acordam todos os dias com a esperança de que seus filhos vão voltar. Mães que olham para o vazio e ainda veem o sorriso dos filhos. Eu sei o que é isso. Eu sei como dói. E eu só quero dizer: nunca desistam. Nunca parem de procurar. Porque eu encontrei o meu filho. Eu o trouxe de volta. E cada segundo de luta valeu a pena. Mas eu também sei que a história de muitos não tem esse final. E por isso, nunca podemos esquecer. Nunca podemos baixar a guarda. Porque monstros como aquele homem estão à solta. E nós, como mães, como pais, como sociedade, temos que estar atentos. Porque um segundo de descuido pode ser o começo de um pesadelo que ninguém merece viver. Eu sou a mãe do Lucas. E eu nunca vou deixar ninguém esquecer disso. Se essa história tocou o seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Compartilhe sua opinião nos comentários. Você conhece alguém que passou por algo parecido? Juntos, somos mais fortes. Novas histórias emocionantes todos os dias.